Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos muito felizes, viu? Em paz, porque estamos ministrando a palavra de Deus. Uma pesca em Lucas, antes da ressurreição, e essa pesca de João depois da ressurreição, né? O Cristo ressurreto e glorificado. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, que é Genezaré, o Quinerete, o mar da Galiléia, enfim. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, parece ser gêmeo, né? Com Mateus, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Apressadamente subiram para o barquito, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Veja só que coisa tremenda. Aleluia. Os discípulos não conheceram que era Jesus. Estava com problema na visão. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: nada. Não. E ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Aleluia, graças a Deus. Amém. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é São João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar e foi para os braços de Cristo. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, uma pequena distância, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde jantai. E um dos discípulos ousava perguntar: quem és tu, Senhor? Porque sabiam que era Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Eu fico na dúvida, pastora, qual que é mais tremenda? A de Lucas, infrutífera antes da ressurreição, Pedro estava ali. A de João, infrutífera depois da ressurreição, e Pedro está aqui de novo. Ele é um personagem proeminente. São essas teofanias de Jesus, ou a parousia, como você quiser entender. Eles estavam juntos ali. Tem alguma coisa errada nisso, irmão. E minha irmã? Tem alguma coisa errada nisso. Porque Pedro disse: vou pescar. Cristo já não tinha transformado a tua profissão, homem de Deus? Ora, Cristo transformou a minha profissão e disse: você é pastor da igreja no Brasil. Eu sou pastor na igreja do Brasil até minha morte. Transformou a minha profissão. Quantas vezes esse pessoal foram chamados, esses homens? 3. Mateus, Marcos e Lucas. 3 vezes eles foram chamados por Cristo. E para serem especialmente, discípulos. né, pastor, o apóstolo Pedro, Isso mais é na proeminente. frente Jesus ainda teve que confirmar com ele 3 vezes, 3 né? vezes para colocar ele, para lembrar ele que ele não podia errar mais. Viu? Negou Jesus 3 vezes. Foram chamados 3 vezes, negou Jesus 3 vezes. Perguntou para ele 3 vezes se ele amava a Cristo, a mim. Você me ama a mim mais que esses? Ou 3 aí. Se na primeira tem um 2, na segunda tem um 3. Vou pescar. Veja a liderança de Simão Pedro. Quando ele diz vou pescar, ele é influente, ele tem influência sobre os demais. Porque ele é
sanguíneo. Liderança. Sim, ele manda a espada cortar a cabeça do homem lá e pegou na orelha, ainda bem. Pegou só na orelha, mas aquilo ali, o estrago seria muito maior se Cristo não estivesse por ali para consertar. Sanguíneo. Vou pescar. Disseram-lhe todos, nós também vamos contigo. Oh, meu querido, minha querida irmã em Cristo Jesus, está arrastando os apóstolos para o fracasso. Ora, mas nós não podemos pregar outra coisa, eu sou semeador da palavra. Você não pode pescar peixe quando Cristo já te transformou em pescador de almas, de vidas para o reino de Deus. Você não pode voltar para trás, está retrocedendo. Diz o profeta, aquele santo Ezequiel, se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Disseram todos, nós vamos contigo. Essa coisa impetuosa, subiram logo para o barco, vamos para lá, vamos pescar, vamos encher esse barco, vamos levar lá para a feira, vamos vender. E sabe o que diz o Espírito Santo? E naquela noite nada apanharam, pescaria infrutífera de novo. Porque de Lucas não pegou nada. A de João é que não vai pegar mesmo. Porque está desencaminhando as pessoas aqui. Estava na desobediência. Sim. Você não pode agir mais assim. A noite toda batendo rede ali. Pecando e fazendo outros pecados. Sim, arrastando. Para a desobediência, para o fracasso. Porque a desobediência leva a pessoa a todo vapor. A toda, sabe, a quilometragem para o fracasso. A liderança dele era muito forte, então por isso Deus trabalhava muito com ele. Sim. Porque se ele falasse uma coisa, os 11 iam com ele. Ele tinha um poder sobre os outros. Tinha um que falasse, não Pedro, não vamos não, Jesus falou que a gente agora vai ser pescador de onde? Então. Por que nós vamos não falar? Você vai, Pedro? Vou, então nós vamos. Nós vamos contigo. Arrastou a velocidade, né? A desobediência leva a pessoa a uma velocidade tal, de um mirage, de um caça para fracasso. O mal, pastor, o mal ele arrasta a pessoa mais depressa. Infelizmente, né? Infelizmente. E foram. E subiram logo no barco, todo mundo, e naquela noite nada apanharam. Porque Deus há de estar policiando a nós, a igreja, nas nossas atitudes, principalmente atitudes impetuosas. Deus há de estar policiando, porque Ele chega para orientar-nos, ajustar, fazer ajustes, alinhar. Que Deus ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é Deus conselheiro. É verdade. Ô, irmão Pedro, você está arrastando os demais para o fracasso, moço. Mas sempre tem um Cristo. Para essas situações, para cada situação tem um Jesus, né? E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Por que de manhã, pastor? Porque as misericórdias estão se renovando. Amém, Jesus. O santo profeta de Deus não diz isso, Jeremias? Que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, elas são novas a cada manhã, e elas vão de geração em geração, e elas não têm fim, e grande é a fidelidade desse Jesus que prometeu. Que as misericórdias do Senhor são a causa real de nós não termos sido consumidos há muito tempo. Isaías falou, se o Senhor não tivesse nos socorrido, deixado remanescente para nós, há muito tempo nós teríamos deixado de existir. Isso é uma realidade. Sendo de manhã, já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram. Por quê, pastor? É fácil. É fácil. Porque a desobediência embaça a visão. Lembra o profeta de Deus obediente? Aquele ali era obediente até a morte, chamado Jeremias. Jeremias, o que é que você tem nas mãos? Deus perguntou para ele. Ele disse assim, olha só a resposta do profeta para Deus. Olha só a resposta de Jeremias para Deus, pastora. O que você tem na mão, Jeremias? Ele disse assim, eu tenho uma galha. Eu tenho aqui uma galha.
de amendoeira. Entre tantas árvores, você entende que essa galha que você tem na mão É de amendoeira? é de amendoeira, Jeremias? Ele disse, sim, porque eu não tenho visão embaçada. Glória a As Deus. minhas lágrimas, ao invés de ofuscar minha visão, torná-la opaca, as minhas lágrimas, elas lustram a minha visão. Deus diz assim, disseste bem. Ou seja, você acertou, que profeta não pode errar na visão, irmã Magda. Não, profeta não pode errar na visão. Disseste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Você acertou, de fato, esse galho de árvore que você tem nas mãos é de amendoeira mesmo. E a amendoeira, ela floresce antes de tudo, é como o ipê roxo aqui no Brasil. Você olha nas matas, eu olho aqui nas matas, nossa, aqui mineira, e as árvores estão verdes, em folha. O ipê roxo está lá imponente no meio delas. Floresce primeiro. Chega primeiro, olha que coisa linda. Ele não errou, porque eu não tenho visão embaçada. Eu sei que esse galho de árvore que eu tenho na minha mão é de amendoeira. Disseste bem, homem de Deus, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir, diz assim o Espírito Santo de Deus. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Eu vou repetir. A impetuosidade, a desobediência torna a sua visão opaca, embaçada. Você não tem definição. Você vê Jesus Cristo e pensa que é um transeunte qualquer, uma outra pessoa, um outro homem. Você não sabe. Mas eles estavam ali porque as misericórdias tinham que ser renovadas. Ele não quer colaborar para esses discípulos serem consumidos pelo fracasso de uma pescaria infrutífera, porque já fracassaram em Lucas. Será que vão fracassar de novo em João? Vão sim. Jesus se apresentou de manhã, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glórias e glórias e glórias a Deus. Eu creio É de manhã. palavra, Jesus. É de manhã. Eu creio, Senhor Jesus, nesta palavra. Eles não conheceram que era Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus. E Jesus está sabendo que eles não reconheceram. Filhos! Ora, mas se vocês não conhecem pela visão, por que não conhecem pela audição? Porque essa voz dele é inconfundível. As suas ovelhas conhecem a sua voz. Ele as chama e elas as seguem porque elas conhecem a voz do pastor e de maneira nenhuma elas vão pela voz de outro pastor porque elas conhecem a voz. Deixa eu contar uma ilustração aqui, pastora. 1 minuto. 1 minuto e meio, 2 no máximo. O pastor estava pastoreando as ovelhas e ali, tranquilo, naquele ambiente, né, ele deu uma cochilada ali e tal, e chegou as pessoas e levaram as ovelhas dele. Quando ele viu, as ovelhas estavam do lado do inimigo, as ovelhas dele. E dali, ele falou assim, é trabalho perdido deles, eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo. Eu vou chamá-las. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Não. E ele começou a chamar as ovelhas dele, aquele pastor de ovelhas. E elas deixaram o inimigo ali, ó. Todas para o lado do pastor, não sobrou nenhuma com o inimigo. Porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Glória a Deus, aleluias. Elas não vão pelo canto da sereia, não. Elas conhecem, elas me seguem. Eu as guio às águas tranquilas e de descanso, a pastos verdes. Elas sabem, elas conhecem. Eu sou na porta do aprisco ali, a porta do aprisco eu deito ali, porque o inimigo para passar tem que passar por cima de mim. É isso mesmo. Elas têm liberdade, não são robozinhos que você controla com controle remoto. Não. Diz Salmo assim, entrará e sairá. Pastor, Salmo 121 diz que esse pastor, ele não dormita, ele não dorme. Guarda de Israel. Eu guardo, ele fica ali cuidando das suas ovelhas, sabe? Noite e dia, sem tosquenejar, né? A palavra tá certa? Se toscanejar, tá certo. Guarda de Israel. Não tem controlezinho remoto para você, não. Entrará e sairá e achará passar. Tem liberdade.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Filhos, Glória a Deus. tendes alguma coisa de comer? Como Jesus gosta que nós confessamos o nosso fracasso. Por quê? Porque ele poderá agir. Senhor, Se você não reconhecer que é um fracasso, eu estou falando com gente, infelizmente, acha que dá alegria no meu coração e da minha esposa, a pastora Almerita? Nós falamos que você é um fracassado, que você é uma fracassada. Acho que isso dá alegria para nós. tem gente que é. Não. Toda regra tem exceção. Acha mas que isso tem é muita agressivo gente demais? fracassada. Não, não é agressivo demais, não. Porque aí nós podemos, porque uma vez consciente do fracasso, nós podemos trabalhar, fazer alguma coisa. Filhos, tem alguma coisa de comer? Não. Se a pessoa não Reconhecer o conscientizar do fracasso. seu erro, do seu fracasso, não tem como ele se consertar, Né, pastora? né? Se não conscientizar de É se pecado, não tem como confessar. arrepender. Diz assim que se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar Todos os pecados, purificar. e nos purificar. Então, Todos os pecados. você que Aleluia. está do outro lado aí, Glória a Deus. Lembra quando ele perguntou o nome de Jacó? Naquela passagem ali do Ribeirão de Querite, né, pastora? No Querite não, ali é o Val de Jabó. Querite é Elias, tá? Uhum. É porque aqui sabe o pastor como é que é, né? A Bíblia na cabeça não é fácil. É o Val de Jaboque. Ele estava ali com Jacó. Aquela coisa, luta, suor, noite, vai passando, todo arrebentado já, o anjo jogava ele lá, ele agarrava de novo e tudo. O anjo falava, me solta, ele falava, não. De jeito nenhum, atracou com o anjo, enquanto o senhor não me abençoar, não te solto, porque eu quero a minha bênção, aleluia, glória a Deus. O anjo tacava ele lá no chão, levantava de novo, ele é teimoso o homem, ele queria ser abençoado. Como você não é missionário, Magda, eu quero ser abençoada, e faz ser abençoada, atraca com Cristo, não tem outro recurso. É Ele não vai nos deixar na praia da decepção. Não te deixa enquanto você não me abençoar. Enquanto o Senhor não nos abençoar, a gente não deixa o Senhor. Pronto, a gente já determinou. Então eu vou ter que abençoar esse povo. Não tem jeito não. Vou ter que julgar a causa dessas pessoas, né? Aleluia. Perguntou, qual que é o seu nome? Por que Jacó falou? Por que ele perguntou o nome? Qual que é o seu nome? Disse assim, Jacó. Por quê? Porque o judeu, antes de conhecer a Cristo, ele é o quê? Ele é ladrão. Tem o perfil de um ladrão. Porque tinha roubado a bênção de Esaú. Você tem que confessar o seu pecado. Como a pastora colocou. Se não confessar pecado, como é que vem arrependimento? Não tem consciência que eu sou pecador, pastor. Então eu não vou me arrepender, não sou santo, vou pro céu. Só se for pro céu da boca da onça, né, pastor? Certinho. Como a pastora falava na Uberlândia, assim, né? Não tem como. Então aqui ele perguntou, filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam, não, nada, Jesus, não temos nada. Conseguiram pescar nada. Nada. De novo. Meu Deus. Abandone essa profissão de pescar peixe, porque vocês são um fracasso. Antes da ressurreição, vocês fracassaram. Depois da ressurreição, vocês fracassaram. Quer fracassar de novo? 1, 2, 3 vezes. E 2 vocês já fracassaram. Diz assim a palavra de Deus. Não, eles responderam nada, Jesus. E ele disse assim, eu tenho um segredo para vocês. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Cristo sempre tem uma boa nova. Aleluia. Eu, mas a minha esposa, nós somos pregadores de boas novas. Hoje o profeta nós diz assim. boas novas, né? Sim, Povo. sim, nesse domingo, nessa tarde maravilhosa. Tu, diz o profeta, tu, ó anunciador de boas novas. Para o meu povo, para o povo brasileiro. Eu sou anunciador de boas novas, não anuncio desgraça, como alguns por aí. Boas novas, salvação em Cristo, perdão de pecados. Passaporte carimbado para o céu. Vida em Cristo. Vida em Cristo, livre de doenças, livre de vícios, de tanta coisa, né? Livre do eu, do egoísmo, da vaidade, da soberba, do orgulho. Eu tenho uma boa notícia para vocês, pastora. Nós aqui, como ministro de Cristo, temos uma boa notícia para a senhora nessa tarde de domingo. Aleluia, glória a Deus. Qual, pastor, a boa notícia? É que vai chover na sua horta. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai chover na sua lavoura. Amém. Aleluia. Peixe na sua rede. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro, lança a rede à direita do barco. Tem a esquerda, ó. Aqui é a esquerda, ó. O pastor está à esquerda. Mas é à direita, porque o Filho de Deus está assentado à direita de Deus, do Pai, no céu, nas alturas. Reinando, ele reina, o seu trono.
Está no céu. Ele disse, meu trono não é desse mundo, meu reino não é desse mundo. Ele está sentado ali reinando. O ladrão da cruz entendeu isso. Senhor, lembra-te de mim quando está no teu reino. Teu reino não é desse mundo, teu reino está no céu. Jesus está no céu reinando. A terra é o estrado dos pés dele. O céu é o meu trono, diz assim o Espírito Santo de Deus. E a terra é apenas o estrado dos meus pés. Jesus reina à direita, por isso ele disse à direita. Lança a rede à direita do barco. Aleluias. E achareis. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Veja só. Uma pescaria infrutífera. Depois agora você está dizendo, quando Cristo diz uma multidão, o Espírito Santo coloca essa palavra, não precisa entender meia dúzia de peixe, uma dúzia, não precisa entender, mas é muito peixe. Multidão de peixes, isso não é uma hipérbole, não, um exagero, não. Já não podia tirar pela multidão de peixe. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Esse não é outro a não ser o Senhor. Quem pode fazer um milagre como esse? Uma palavra liberada de novo, pastora. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Aleluia. E lançaram na obediência, derruba gigante. E lançaram na, já não podia puxar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com atum porque estava nu, tirava ali para ficar mais à vontade, para trabalhar, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Ao que saltaram em terra, viram ali brasa e um peixe posto em cima. Aleluia. Quando eles saltaram em terra, já tinha um jantar preparado por Cristo. Glória a Deus, Graças aleluia. a Deus, glória a Deus. Já tinha uma mesa preparada, né? Ele pode preparar Um uma mesa no banquete. deserto. Ele fez aparecer comida à porta de Samaria, peixe de banana. Quem duvidou morreu. Não podemos duvidar do profeta de Deus. Jesus, Crede no Senhor vosso Deus, estarei seguro. Quando você crê em Deus, vem a segurança. E é seguro que você consegue crer em mim, profeta de Deus, profeta da porção de Jacó aqui no Brasil. Eu falo para a igreja brasileira. Crede nos seus profetas Homem, e prosperareis. uma pessoa que o profeta era um atabalhoado, né? Não sabia o que dizia, né? Disse assim, você vai ver com os olhos. É porque o homem Porque você viu não vai as comer nada. circunstâncias do momento. Mas Deus é Deus Qual das o coisas do problema? impossível. Das coisas impossíveis. Está impossível para você? É possível para Deus. É só você crer, né, pastor? O homem disse assim, ainda que se abrisse as janelas do céu, isso poderia acontecer? Duvido eu dó. O homem falou assim. A hora que falou assim, gente, tem comida a peixe de banana ali do lado de fora. O povo com fome, aquele cerco danado, aquele tantos dias lá, não sei, aquele tempo, né? Todo mundo, a multidão, passou por cima, atropelou o homem, morreu pisoteado. O profeta não disse que você não ia comer? O seu cabeça dura. Você está duvidando? Você está fazendo Deus de mentiroso? Você está dizendo que o profeta de Deus é de Araque? Pagou com a vida. Cuidado com o que fala do profeta de Deus, né? Porventura pode Deus preparar uma mesa no deserto? Quantas vezes Deus preparou uma mesa no deserto? E quantas vezes Ele pode preparar uma mesa no deserto? E logo que saltaram em terra, viram ali brasas. Olha que coisa linda a natureza. Cheio de 153. Viram ali brasas. 153 grandes peixes. 5 minutos, pastor. Um peixe, obrigado. E um peixe posto em cima e pão. Um peixe e pão. Disse Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Por quê? Porque ele não vai fazer um milagre, ele não quer fazer um milagre não usando o que você também tem para ajudar. Nas mãos. O que você tem em mãos? Ele não precisa de mim, Cristo não precisa de mim, Deus não precisa de mim. Ele sem o Silas, ele é a mesma pessoa. Eu sem Deus não sou nada. Eu estou no fogo do inferno. Agora ele quer aproveitar o que você tem em mãos. Trazei dos peixes que agora apanhaste.
Trazei dos peixes que agora apanhaste. Ele aproveitou. Ah, meu Deus, ô tempo, ô relógio. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Alguém diz, pastor, era o número das nações daquela ocasião? Não tem essa conotação. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Lembra que na primeira pescaria de Lucas, infrutífera, a rede se rompeu? E os peixes começaram a escapulir, os grandes? Aqui não. Por quê, pastor? Lá é antes da ressurreição. Aqui é após a ressurreição. Esses ministérios foram consolidados, porque foram chamados 3 vezes. Explore as dimensões do seu primeiro chamado, explore as dimensões do seu segundo chamado, explore as dimensões do seu terceiro chamado. Olha aqui, quando Deus chamou Eliseu, ele tinha arado com 12 juntas de boi. O camarada quer vir para cá pregar, pastor, mas está na primeira junta. Eliseu estava na 12ª, já estava no final. O homem não lançou a capa sobre ele, porque estava no ponto para profetizar sobre Israel. 3 chamados. Aleluia, me ajuda aí, pastora, com o tempo. Disse-lhe Jesus, vinde jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar. Por que perguntar? Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. De sorte que se alegraram vendo o Senhor. O Senhor transformou o insucesso, a derrota deles em vitória. Glória a Deus. Transformou uma pesca ou 2 pescas infrutíferas em pescas maravilhosas. A de Lucas é de João. Lucas 5, João 21. Amém, Jesus. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe semelhantemente os peixes. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Nós temos que parar por aqui, né, pastor? Vamos fazer o marketing do ministério? Amém. O canal, o Negueb de Deus. Daqui para o final do ano, só Deus sabe. Dezenas de mensagens agregadas. Mensagens que curam, que salvam, que libertam, em nome de Jesus. Como essa de hoje, né, pastor? Como essas de hoje, maravilhosas. Aleluias. Tem o YouTube, tem o Facebook, né? As mensagens estão no YouTube, você pode dar uma googada, Pastor Silas José de Lima. Tem o Instagram, Pastor Silas José. Com certeza. Nos segue lá no Instagram, Pastor Silas José. Eu gostaria de falar com o povo de Deus com aquele que é amante da palavra de Deus, Aleluia. com aquele que ainda não fez a sua decisão de seguir a Cristo, né? Isso. Mas ainda vacila diante do Senhor, né? Mas que, por outro lado, temem a Deus, né? Quantas vezes Deus já falou com você, meu irmão, meu amigo, através dos profetas, Aleluia. dos pregadores da palavra de Deus, que são os profetas hoje? Glória a Deus. Né? Quantas vezes? Ali ele teve que falar várias vezes, né, com os discípulos, principalmente com Pedro, que era o líder. Glória a Deus. Quantas vezes Deus tem falado com você e você não tem dado atenção? Não Verdade. pensa que é só os discípulos, não. Hoje tem muitos, hoje, discípulos do Senhor que não têm dado atenção ao chamado. Ah, mas eu nem sequer sigo a essa igreja, pastor. Como é que essa palavra é para mim? Essa palavra é para Com você. certeza, em nome de Jesus. Porque você foi escolhido no ventre. Glória a Deus. Como Jeremias que nós Presta pregamos, né? atenção quantas vezes Paulo. você já teve na frente de pregadores da palavra e ele falou diretamente ao seu coração e você não deu ouvidos. Verdade. É uma orientação, né? É. Um clamor, Então, um lamento, um suspiro do Espírito Santo. né? Deus está aguardando a sua decisão nesse dia, depois dessa palavra, meu amado. Palavra maravilhosa e sobrenatural. Olha só, gente, a chave do Pix nós temos que passar. Silas José 544 @gmail.com. Vai fazer a sua oferta de amor. Não, essa não é estipulada. Agora o dízimo sim, 10% você vai devolver. Oferta você faz doação, dízimo você faz devolução, voto, pagamento. Você tem que pagar os votos. Desafio nessa, você fez aí
a Deus, né? E você quer Fez passar promessa, essa importância para nós. fez voto, Sim, fez propósito. isso. Pastor, eu me identifico fielmente com esse ministério. Porque é a palavra de Deus. Nós sememos a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Então você vai nos abençoar aí, em nome de Jesus. Olha, o pastor é de Gurinhatã, Minas Gerais. Tem um telefone aqui, um WhatsApp também, né? Ó, 034, pontalzinho do Triângulo Mineiro, o narizinho do triângulo, 034 9 96 50 17 42. Deus abençoe o senhor, a senhora, a sua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.